Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma consideração e nós vamos falar hoje sobre um assunto que ninguém nunca ouviu falar: Jesus. Você já ouviu que em nosso país existe uma liberdade de expressão religiosa? Sim, eu concordo, bom isso, né? Uma liberdade de culto, uma liberdade de ensino. Nós podemos fazer apologia de nossos aspectos doutrinários. Existe, graças a Deus e graças ao bom senso dos homens, o direito, nós temos o direito de escolhermos a nossa religião. Que maravilha! Todo mundo pode escolher a sua religião e a sua doutrina. Isso quer dizer que todos nós temos a liberdade de escolhermos a nossa salvação, de que maneira vai ser feita a nossa justificação, a nossa regeneração, e Jesus vai consultar cada um de nós, ávido pelos nossos achismos, e nós vamos ser salvos pela doutrina que nós escolhemos. Não, isso não passa de um grande erro no campo espiritual, de uma grande falácia, de uma grande bobagem. A liberdade de expressão religiosa é uma concessão civil, é uma concessão legal, é uma concessão jurídica que eu exerço, você exerce, e não vamos discutir os nossos direitos. Graças a Deus nós podemos exercer a nossa liberdade de expressão. Agora, já perguntaram a Jesus se ele concorda com isso? Se ele está a fim de atender, ou de responder, ou mesmo de obedecer aos nossos achismos doutrinários? Sim, porque cada um agora pensa que Jesus é uma escolha. O caminho da salvação é uma escolha. O processo de justificação é uma escolha. Ter a vida eterna é uma escolha, porque existe, né, no dispositivo legal aqui, a minha liberdade de escolha e de expressão religiosa. Que coisa bonita! Que coisa bonita! Só que Jesus e Deus Pai não estão interessados naquilo que é determinado pelos homens, mas naquilo que é determinado por Deus desde a eternidade. Então, Jesus Cristo, e eu falo de Jesus, qual Jesus? Jesus, o autor e consumador da fé cristã. O Jesus da cruz. O Jesus que deu a sua vida para resgate de nossos pecados. O Jesus que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, né? O Jesus que nos concede o Espírito Santo. Então você vê que existem duas concepções de Jesus. O Jesus das conveniências, que aparece como uma pressuposta escolha para os homens e para as doutrinas. E existe um Jesus determinado por Deus. O Jesus determinado por Deus não é opção, é oferta única e exclusiva de Deus, porque ele é salvador, ele é resgatador, ele é reconciliador, ele é perdoador de pecados, ele é regenerador, ele é, digamos, aprimorador. Ele tem uma autoridade que nenhum outro Jesus inventado nas outras doutrinas e em outras épocas tem. Então, existe o Jesus, que é Senhor e soberano, autor e consumador de nossa fé, e ele não é escolha, ele é oferta única e exclusiva de Deus para nós. É pegar ou largar. É compreender, entender quem é Jesus e fazê-lo autor e consumador de nossa salvação, dirigente absoluto de nossa vida, porque ele é, acima de tudo, Senhor e soberano. É mestre também.
porque ele nos ensina belos princípios morais e espirituais, mas ele, antes de tudo, vai exercer. E quem exerce é aquele que tem poder, soberania e autoridade concedida por Deus Pai. Então você vê que tem muito Jesus por aí, muitas bocas falando em Jesus, muitas pessoas derramando lágrimas por um Jesus que, apesar de ser amoroso e misericordioso, não é o Jesus que salva, porque não é o Jesus das Escrituras, não é o Jesus encaminhado por Deus Pai. Esse Jesus é co-substância com o Pai. Em João 10,30 está escrito: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai, como está escrito em João 14. Então, existe um Jesus que salva, regenera, reconcilia e perdoa pecados. Podemos dizer o Jesus legítimo, legitimado pela vontade de Deus e pela disposição das Escrituras Sagradas. Nenhum outro livro ou evangelho contém esse Jesus. Pode procurar e pode ler, porque nenhum outro livro ou evangelho contém esse Jesus, a não ser que ele seja baseado fielmente nas Escrituras. Qual é o Jesus que não salva, então? É o Jesus que é bom moço, que é profeta, que é um espírito elevado, que é um espírito de luz, que é um protótipo proposto pelos espíritos, né? Lá na pergunta 620 e tanto lá, né? Quando pergunto ao mundo espiritual qual é o arquétipo do homem perfeito, aí dizem Jesus. Mas só que não falam Jesus o Senhor e soberano, Jesus o Salvador, Jesus aquele que desceu dos céus, dando uma resposta humanista e também iluminista a uma pergunta puramente tola, uma pergunta muito mal feita. E os demônios não perdem a sua oportunidade de falar: Jesus, é Jesus que vocês têm que seguir. Jesus como homem? Não. Jesus como Salvador. Jesus como soberano, como reconciliador, como resgatador, como perdoador do pecado. Existe um Jesus na parte humana, um Jesus moral, existe um Jesus afetivo, existe um Jesus que é cheio de amor e misericórdia. Mas dos reinos celestiais, a primeira informação que tem é que esse Jesus tem poder, autoridade e soberania para fazer novas todas as coisas. Então, Jesus apenas, em muitos lugares, está gerando engano e engodo, se não for o Jesus conforme as Escrituras. Assim, muitas pessoas têm a Jesus como aquele menino que não sai do colo da mamãe. Vocês conhecem. O menino que não sai do colo da mamãe. Ele é o eterno lactente. Tem o Jesus morto, que nunca sai de uma cruz. Aquela figura horrível de morte e de maldição. Mas nunca mostram um Jesus glorioso, um Jesus soberano, um Jesus glorificado. Então é preciso que nós atentemos. Aqui Jesus eu estou servindo. Se eu estou servindo a um Jesus, se eu oro todos os dias a um Jesus, se eu deposito a minha vida e a minha fé em um Jesus que é Senhor e soberano, autor e consumador da minha fé, o Filho de Deus encaminhado à terra para nosso resgate, eu estou seguindo o Jesus
correto? Não é essa a minha escolha, eu estou atendendo a oferta feita por Deus. Agora, se eu estou escolhendo um Jesus segundo a minha doutrina, como dizem alguns, ou segundo o meu entendimento, esse Jesus não é o Jesus que salva, regenera e resgata, e nem dá a vida eterna. É um Jesus que ensina bons princípios, é um Jesus, digamos, que desperta emoções boas, é um Jesus que pode ser lacrimejante, mas não é Senhor. Ele é mestre de manhã, mestre de tarde, mestre de noite, é mestre hoje e será mestre daqui a 10, daqui a 20 anos. Nunca é Senhor e soberano. Então, não é o Jesus que veio dos céus. O Jesus que é oferta de Deus. O Jesus que não é opção, é oferta única e exclusiva de Deus. É o Jesus que é Senhor e soberano, autor e consumador de nossa fé. Ele entra como mestre, ele tem a sua posição de mestre, vide o Sermão do Monte e os belos ensinamentos de Jesus. Mas ele é, antes de tudo, Senhor e soberano. Se ele não for aceito como Senhor e soberano, e um Senhor e soberano não divide o seu trono com ninguém, não há e jamais existiu na face da terra homem ou mulher com dignidade, honra ou poder moral e espiritual, com o qual Jesus deva dividir o seu lugar, o seu reinado e o seu trono. Quando eu digo eu sirvo a Jesus, eu pergunto qual Jesus? O Jesus que você escolheu, o Jesus que escolheram para você, ou o Jesus determinado por Deus Pai? Porque se você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, se você segue o Jesus determinado por Deus, o Jesus das Escrituras, os outros livros não vou levar em consideração nenhum outro. Estou fazendo apologia da verdade, estou fazendo apologia da fé cristã. Se você crê em um Jesus que é Salvador, soberano, Senhor, resgatador, reconciliador com o Pai, um Jesus que veio das regiões celestiais, que habitou entre nós por amor e misericórdia, e você considera a esse Jesus maravilhoso conselheiro, Deus forte e príncipe da paz, como está em Isaías, o autor e consumador da tua fé, e você coloca a tua vida, a tua fé e a vida da tua família e da tua descendência nesse Jesus, você está no caminho certo, porque esse é o Jesus verdadeiro. Agora, o Jesus inventado pelos homens, o Jesus criado pelos homens, o Jesus citado pelos homens, porque até Satanás cita Jesus. Sim, existem doutrinas que não são cristãs e que citam Jesus. Os nossos amigos muçulmanos citam Jesus, Isa, não é? Isa, Jesus. Falam dele as maravilhas que tem que falar, porém ele não entra como Salvador e como soberano. Meu amigo, meu irmão, tem muita gente falando de Jesus, baseado nessa, não vou dizer pressuposta, nessa dita liberdade de expressão religiosa e liberdade de culto que nós todos devemos preservar. Mas por causa disso, as pessoas pensam poder escolher o seu Jesus. Eu não posso escolher o meu Jesus. Você não pode escolher o seu Jesus. O espírita não pode fazer isso. O católico não pode fazer isso. Os protestantes não podem fazer isso. Os evangélicos também não.
os testemunhas de Jeová, os jeovistas, também não pode. Ninguém pode escolher o Jesus da sua conveniência. É preciso que esse Jesus seja o autor e consumador de nossa fé. Aquele que foi levantado na cruz em morte vicária, em morte substitutiva, porque só ele trouxe dos céus o poder e a autoridade para nos salvar de nossos pecados, de nossa condição pecaminosa. Então, não pense que liberdade de expressão religiosa é uma coisa que começa na terra e vai ressoar nos céus. Não. Pode consultar o seu advogado se você quiser. A tua liberdade de expressão religiosa é aqui, embaixo. A minha expressão religiosa, a tua expressão religiosa é aqui, ao rés do chão. Ao nível de homens para homens entre homens. No reino celestial, a nossa legislação não vale de coisa alguma. Vale a lei de Deus. E a lei de Deus é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Então, a liberdade de expressão religiosa, uma coisa que abre muito precedente para nós inventarmos diversos Jesus, e tem muita gente, digamos, jesuína por aí, não é? Porque eles falam em Jesus. Mas falar em Jesus é muito fácil. Eu confesso que é muito fácil. Não precisa ser nem cristão. Falar em Jesus é fácil. Agora, falar no verdadeiro Jesus, autor e consumador de nossa fé, o Jesus que é acima de tudo, soberano e Senhor, muito mais do que mestre, muito mais. Senhor e soberano acima de tudo e acima de todos. Se você tem a esse Jesus na sua vida e a sua fé é baseada nesse Jesus, você é um homem salvo, uma mulher salva, um homem cristão e um homem que está, embora obedecendo à legislação dos homens, digamos assim, você está priorizando a legislação de Deus, a vontade de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus e a graça que desceu dos céus, que é o Jesus que regenera, reconcilia e perdoa pecados. Cuidado que você pode estar consumindo um Jesus comprado em supermercado. Tem muita gente vendendo Jesus. Tem muita gente vendendo o Jesus como muita gente gostaria que ele fosse. Não, porque eu, como tenho um nível superior, eu quero um Jesus em conformidade com a minha formação. Aquele moço que é semi-analfabeto, o Jesus dele tem que ser diferente. Nós somos todos mesmo. A tolice impera na face da terra no que se refere ao campo espiritual. Então, meu amigo, meu irmão, você de qualquer doutrina, de qualquer religião, só existe um Jesus, autor e consumador da fé cristã, aquele que salva pelos méritos dele, não pelos méritos humanos, aquele que salva pela sua obra perfeita de salvação, resgate e reconciliação, e não pelas nossas obras e nossos méritos. Porque nossas obras e nossos méritos, ele quer que sejam aprimoradores da condição cristã. Mas a condição cristã só existe pelo exercício soberano, que esse soberano e Senhor, chamado Jesus Cristo, exerce sobre nós. Amém? Então, vamos às Escrituras. Sim, a Bíblia. Você pensa que eu ia conduzir você a outro livro? Não. Eu não quero saber de outro livro e não abra ele perto de mim, por favor, com todo respeito. Essa é a manifestação da expressão
da expressão religiosa. Eu aprendi e eu sei, revelado pelas Escrituras e pelo Espírito de Deus, que o Jesus das Escrituras é o único Jesus que salva, redime, revela, reconcilia, perdoa pecados, dá vida em abundância e concede vida eterna. Amém? A qual Jesus que você está seguindo? O Jesus dos homens ou o Jesus determinado por Deus? Então fica aí. Você compreendeu o que é escolha e o que é oferta? Não ande escolhendo Jesus porque você gosta. Escolha o Jesus que foi determinado por Deus Pai, desde a eternidade. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, que você entenda isso, que serve para todos nós. Uma boa noite em nome de Jesus.